Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre urbanização brasileira. Então vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente estudou nesse capítulo, com uma forma de fazer uma revisão. Então, pegue a apostila, pegue o caderno e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, a gente viu o processo de urbanização brasileira, ele é recente. Então, só a partir de 1970 que a população brasileira urbana foi maior do que a rural. E quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê que o Brasil tem um histórico de país agrícola. Então, eu mencionei para vocês ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da borracha, tem o ciclo do café, tem o ciclo da mineração, ou seja, por conta dessa atividade agrícola, boa parte da população brasileira ela estava distribuída no campo, mas devido a crises no campo, e não falei, por exemplo, a crise do café, a crise de 1929 que afetou o café paulista, a crise da década de 70 que afetou a produção paranaense, a mecanização do campo, ou seja, a substituição da mão de obra laboral, a mão de obra do trabalhador pela mão de obra com máquinas, e o êxodo rural, fez que, a partir da década de 1970, as pessoas saíssem do campo e passaram a morar nas cidades. Tá? Se vocês fizerem uma breve questionário na família de vocês, eu tenho quase certeza que a maioria dos avós de vocês eram moradores da área rural e justamente nesse período saíram do campo e foram para as cidades, tá bom? Então, uma pesquisa que vocês podem fazer com os seus familiares, tá? Mas o que é uma cidade? A gente falou que essa população morava no campo e foi para a cidade, mas o que é essa cidade? A cidade, pessoal, ela é um ambiente urbanizado. O que eu quero dizer? Prédios, estrutura de esgoto, estrutura de asfalto, escolas, hospitais. Então, a gente pode listar algumas características da cidade, como, primeiro, concentração populacional. Muitas pessoas ocupando um espaço pequeno, sobretudo as cidades grandes. As cidades grandes são cidades verticalizadas. Então lembre, horizontal, horizonte, vertical, para cima. Quando eu falo cidades verticalizadas, prédios. Um prédio, pessoal, ocupa um espaço maior do que uma casa, porém, uma casa em cima do outro, às vezes com mais de um apartamento por andar, aliás, quase sempre mais de um apartamento por andar, 4, 8 apartamentos. Então, muitas pessoas moram num espaço concentrado, num espaço pequeno. Tá? Cidades têm diversidade de atividades, então, na cidade tem indústria, tem comércio, tem produção de matéria-prima, produção de commodity, enfim, variedades de atividades econômicas. No campo, não. No campo, tem a cultura que eles cultivam, então pode ser a soja, pode ser o milho, pode ser hortifruti para venda em feiras, mas se você quiser comprar algum produto específico, tem que se deslocar até a cidade, porque o campo não oferece isso. Não tem hospital no campo, escola, só a escola rural nem sempre atende o campo ainda, dependendo da cidade, não tem. A pessoa tem que se deslocar para outra cidade ou ir até a área urbana dessa cidade para ter acesso à escola. Então, isso caracteriza uma cidade. E também um estatuto oficial, que é o conjunto de leis que regem essa cidade. Como, por exemplo, número de vereadores, os valores cobrados de IPTU, algumas leis específicas, por exemplo, com maus tratos de animais, uso do solo, enfim, uma cidade ela tem a sua legislação, a sua lei orgânica. Tá? E nós falamos também da diferença entre cidade e município, vocês lembram? Cidade é toda a área urbanizada, então toda área que tem essas características que eu mencionei aqui, concentração populacional, diversidade de atividades, o estatuto, a gente pode chamar de cidade. Tá?
Então, casas, escolas, hospitais, shoppings, isso caracteriza o espaço urbanizado, tá bom? Agora, o município, ele é um conjunto de coisas. Primeiro, é a área urbanizada, mais a área rural, mais as reservas florestais, as áreas florestais. Tá? Então, por exemplo, para quem conhece Foz do Iguaçu, já foi para Foz do Iguaçu, ela é uma boa parte do município de Foz do Iguaçu é área de floresta. Então lá não é nem urbano nem campo, mas é toda a área do Parque das Cataratas é área florestal que pertence ao município de Foz do Iguaçu. Beleza? Um município ele pode ter mais de uma área urbana. Então, a gente viu o caso de Maringá. Tem a área urbana de Maringá e tem a área urbana menor, né, mais pequeno e obviamente bem mais simples, de Floriano. E tem outros casos também, tá, gente? Então, o caso de Altamira, no Pará, que eu falei para vocês, é o maior município do Brasil. Ele é maior do que o estado do Espírito Santo, maior do que o Rio de Janeiro, maior do que o Sergipe, maior que o estado, tá, gente? Então, é imenso o município de Altamira. Mas tem uma única prefeitura. Então, existe em toda essa área do Pará, é um prefeito, o conjunto de vereadores. O que acontece? Um vereador pode ser eleito ali na divisa com o Mato Grosso, mas o outro vereador é lá a área mais amazônica. Outro vereador é da área urbana de Altamira. Então, como Altamira é muito grande, tem várias áreas urbanizadas dentro desse espaço, porém são pequenas. Então, se tornar um município, fazer com que essas áreas urbanizadas virem municípios para desmembrar, acaba sendo oneroso, acaba sendo custoso, porque vai gerar uma nova prefeitura, vai gerar novos impostos e tudo mais. Então a ideia aqui é gastar menos. Então, vamos lembrar: cidade, área urbanizada. Município, área urbanizada, mais área rural, mais as reservas florestais. Então, aqui no caso do Pará, como está na Amazônia, tem várias áreas de reserva florestal. Beleza? Bom, pessoal, a gente pode associar também a cidade com a economia, ou melhor, com os setores produtivos da economia. E eles são três setores: setor primário, que é o setor de produção de matéria-prima ou commodities; setor secundário, o setor da indústria, o setor da transformação, da fabricação de bens; e o setor terciário, que é o setor do comércio, serviços e o setor do turismo. Tá? Então, as cidades do setor primário são quais? São aquelas cidades que a economia gira em torno da atividade agrícola, da atividade mineradora, da agropecuária. E existem no Brasil várias cidades assim. No Mato Grosso do Sul, existem várias cidades assim. Quando eu dei essa aula, eu falei de Sinop, que é a capital da soja, tem Lucas do Rio Verde, tem Sorriso. Todas essas cidades, elas giram em torno da soja, da atividade agropecuária, da soja ou do gado. Cidades do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais vivem da extração de minério, da atividade mineradora. Tem outras atividades? Tem comércio? Tem. Tem serviços? Tem. Mas boa parte da população se ocupa dessas atividades desse setor. Beleza? Agora, setor secundário são as cidades industriais. E aqui no Brasil nós temos alguns casos também. A ABC Paulista, por exemplo. A ABC Paulista é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Essas cidades formam o principal polo industrial do Brasil. Eu mencionei que durante muitos anos, os carros que eram feitos no Brasil eram quase todos dessa região do ABC Paulista. Então lá tinha a montadora da Ford, tinha a montadora da Fiat, tinha a montadora da Chevrolet. As principais montadoras estavam localizadas ali no ABC Paulista. Tá? E por consequência, a produção industrial estava direcionada àquele local. Ele era estratégico. Ele era próximo do principal centro consumidor, que era São Paulo e Rio de Janeiro, próximo ao Porto de Santos. Então, quando vinha matéria-prima de fora para chegar
até esse polo industrial era bastante fácil, então ele estava localizado de maneira estratégica, tá bom? Temos também a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que fica no Amazonas, é responsável pela produção de bens de consumo, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, TVs, rádios, alguns computadores, linha branca, máquina de lavar, máquina de costura, eletroeletrônicos de modo geral, são feitos lá na Zona Franca de Manaus, beleza? E por fim, cidades terciárias, cidades voltadas para o comércio, serviços e turismo, tá bom? Pessoal, a gente pode situar Maringá como uma cidade do setor terciário, tá? Ela atende ao agronegócio, então, sobretudo porque ela é a principal cidade da região, então os produtores, os agricultores de Sarandi, Marialva, que é uma cidade, um município muito grande, a cidade de Marialva é pequena, o município é muito grande. Jandaia, e outras cidades ao redor, vêm em Maringá comprar colheitadeira, comprar caminhão, comprar semente, comprar defensivos agrícolas. Maringá também atende o setor secundário. Tem indústrias em Maringá. Uma das principais fabricantes de carreta, implementos rodoviários, está em Maringá e Sarandi. Outras empresas também de industriais, fabricantes de rodas, montadoras de peças, estão aqui na cidade. Em um determinado tempo, alguns anos atrás, quase veio uma montadora de avião para cá. Então, uma cidade que também está no setor secundário. Mas é no setor terciário de comércios e serviços que Maringá se destaca. Então, como eu falei para vocês, eu moro em Sarandi. Muitas coisas que eu quero comprar, eu tenho que dirigir até Maringá. E quem mora em Paysandu, quem mora em Marialva, também faz esse processo. Compra em Maringá porque há mais produtos, há uma diversidade maior. Maringá também atende a telecomunicação. Existe em Maringá call center. Sabe aquela pessoa que liga para a gente oferecendo plano de telefonia, ou oferecendo TV a cabo, da Oi, da Vivo? Muitas sedes, muitas áreas de call center estão em Maringá e elas atendem o Brasil e toda a América Latina. Eu garanto que ninguém sabia disso, mas em Maringá existem call center que atende toda a América Latina. Então, setor de serviços. Beleza? Bom, e temos também aquelas cidades especiais. Falamos das cidades portuárias, que geralmente estão no litoral brasileiro, Santos, Paranaguá, Vitória. E temos também as cidades administrativas, tá? No caso do Brasil, Brasília. Brasília foi fundada em 1960 para ser a capital do Brasil e abrigar os principais órgãos, ou melhor, a sede dos principais órgãos do governo. Então, Brasília está o chefe do executivo, que é a presidência da República, no Palácio do Planalto, tem a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, que é a instituição máxima do Judiciário brasileiro, e estão todas em Brasília. Tá? Não é só o caso de Brasília, tá, gente? Eu citei o caso de Washington, nos Estados Unidos. Washington é a principal cidade administrativa dos Estados Unidos. O centro econômico está onde? Nova York e em São Francisco. No Brasil, o centro econômico está onde? São Paulo, Rio de Janeiro. Centro administrativo no Brasil, Brasília. Nos Estados Unidos, Washington DC. Tá bom? Bom, continuando, nós falamos também da hierarquia das cidades. O que é hierarquia, gente? Hierarquia é um grau que vai do principal ou do maior ao menor. Então, em casa, temos uma hierarquia. Os pais e a gente. No mundo militar, tem as patentes. General, brigadeiro, soldado, cabo. Uma hierarquia. No trabalho, tem o patrão, tem o chefe, o dono, o gerente, o supervisor, você. Então, tudo nós temos hierarquia, que é uma estação de comando. É uma ordem de comando que é definido, no caso das cidades, de acordo com o tamanho. Então, o tamanho da cidade vai influenciar a posição dela nessa hierarquia, o seu impacto na economia,
a dependência das cidades, que as cidades próximas têm dessa cidade maior. Então, a gente pode definir, primeiro, em megalópole. Megalópole eu acabei não mencionando, mas quando você tem grandes cidades muito próximas, tá? Por exemplo, o eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo parece que está muito longe, mas na verdade é um lugar bastante próximo. E como a região em volta acaba crescendo, a gente vê que está se formando uma megalópole, ou seja, um eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, repleto de cidades, repleto de indústrias que estão surgindo no entorno dessas duas cidades, tá? Mas nós temos, por exemplo, Tóquio, que tem a cidade de Tóquio e várias outras cidades menores em volta, que formam um aglomerado gigante de cidades. Ali a gente pode falar de megalópole também. Que mais? Cidade do México também, que é muito grande. Nós podemos falar em megalópole. Tá? Temos as metrópoles globais, que são essas cidades com importância internacional. Então a gente já viu no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, as duas principais cidades. Exemplos no mundo: Nova York, nos Estados Unidos, São Francisco, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, Berlim, na Alemanha, Tóquio, no Japão, Paris, na França. Então são cidades com importância internacional, tá bom? Metrópoles nacionais são cidades grandes com grande influência nacional. Então aqui eu mencionei para vocês Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma cidade extremamente importante. Salvador, na Bahia. Fortaleza, no Ceará. Beleza? Metrópoles regionais. É formado por algumas capitais de menor importância e menor em tamanho, com influência regional. Então aqui a gente já pode falar em cidades como Curitiba, podemos falar em Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, no Espírito Santo, tá bom? Centros regionais, a gente já pode citar Maringá. O Maringá é um centro regional para as cidades que estão em volta. Então, Sarandi, Paysandu, Marialva, Mandaguari. É uma cidade extremamente importante para essas pessoas que moram nessas cidades menores. Por quê? Vem em Maringá para trabalhar, vem em Maringá para consumir, vem em Maringá para ter acesso a um produto diferenciado. Então, por exemplo, quem mora em Paysandu e quer o cinema, não tem cinema, tem que ir em Maringá. Então, olha a importância de Maringá para a cidade de Paysandu. E por fim, centros subregionais, que são cidades um pouco menores, como Cascavel, mas que atendem à demanda da região vizinha. Então nós temos essa hierarquia de cidades definidas pelo tamanho, impacto na economia e pela dependência das cidades próximas. Beleza? Bom, e falamos também dos problemas urbanos. Viver na cidade não é só coisa boa não, tá, gente? Tem uma série de problemas. E entre eles a gente pode mencionar o primeiro, desemprego. As pessoas, se você está no campo e tem uma terra para trabalhar, você consegue produzir o seu alimento. Você sempre vai ter uma atividade para fazer. Não pode não ganhar muito dinheiro, mas você vai ter uma atividade. Na cidade, não. Se você mal tem um lugar para morar e não tem emprego, o que você vai fazer? Então, desemprego é uma cena comum das cidades. Poluição da água, do ar e do solo, problemas bem recorrentes. O descarte incorreto do lixo, pessoal. Para onde vocês acham que vão o lixo que você joga? Normalmente, ou melhor, deveria ir para um aterro sanitário, que é um lugar preparado para receber o lixo. Mas nem sempre isso acontece. Na verdade, a maior parte vai para lixões, que é um lugar que não tem estrutura, mas que a gente acaba jogando o lixo lá. Então, isso é uma realidade muito comum do Brasil. A gente não tem lugar para descartar o nosso lixo. E é comum nas cidades. Impermeabilização do solo. O que é impermeabilização do solo? Quando a gente faz um monte de asfalto, um monte de calçada, chove, a água não tem onde escoar, ela acaba inundando as coisas. Então, gera um problema duplo. Primeiro, a água não escoa e inunda a cidade, alaga vários pontos. Terceiro, o lençol freático, que é a água que nós utilizamos subterrânea, ele não é reabastecido. Então, a gente está gastando água sem repor ela.
ou quando repomos, ela pode estar contaminada por conta da poluição das águas. Moradia em área de risco, nós falamos das favelas e cortiços. Observem essa imagem aí de uma favela, e as favelas no Rio de Janeiro, elas ocupam as áreas de morro, terreno irregular. Todo ano, prestem atenção, janeiro, fevereiro, período de chuva no Rio de Janeiro, tem deslizamento de terra. A gente já sabe que vai acontecer, sabe que vai ter tragédia, mas não tem como evitar. As pessoas, se elas saírem de lá, elas vão morar onde? Não tem moradia, elas acabam ocupando esses lugares irregulares. Beleza? Segurança também. Viver na cidade causa vários problemas. A violência por mão armada, sobretudo no Brasil, que é um país bastante violento, a gente acaba vendo esses problemas de segurança pública nas cidades, tá bom? Bom, mas temos também os pontos positivos. Então, a ideia de cidade para o futuro é um espaço coletivo, ou seja, muitas pessoas vão morar nas cidades, aliás, as pessoas já moram na cidade, a grande maioria, mas de tornar a cidade um ambiente saudável e propício para esse convívio coletivo. Então a gente já consegue pensar em como serão as cidades do futuro. Então, essas cidades, primeiro, elas serão mais verticalizadas. Lembrando, horizontal, vertical. Cidades verticalizadas, prédios. Cidades mais compactas, porque as pessoas vão morar uma em cima da outra, vão ocupar menos espaço. Então, a cidade vai tender a ser mais compacta, menor. E com isso a gente tem mais espaço para plantar. Não sei se será o caso do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. Há muito espaço aqui em muitas áreas. Mas o Japão, por exemplo, que boa parte é um país pequeno, boa parte do país é montanhoso, então eles têm que aproveitar o pouco espaço que tem. Como que eles aproveitam? Construindo para cima, construindo prédio. Tá? Melhoria no transporte público. A tendência mundial é diminuir o uso de carro. Então, pensar em meios de transporte alternativo, como o uso de bicicleta, mas para isso demanda segurança para o ciclista e construção de ciclovia. Ou melhoria no sistema de transporte público, melhoria no ônibus, ou implantação do sistema de metrô. Tá? Das cidades que eu conheço, que eu já visitei, pessoal, essa é uma foto de Barcelona. E, de longe, Barcelona é a melhor cidade que eu já visitei na vida. Por quê? Observem como que é o padrão da cidade. Essa estrutura que vocês estão vendo em destaque aí, que é bem alta, é uma igreja, é a Sagrada Família. Observe que ela é bem alta mesmo, tá? Só que a cidade de Barcelona, ela é composta por esses prédios. Estão vendo que estão esses blocos, esses quarteirões? São prédios de até 8 ou 10 andares. Tá? Então, é uma cidade compacta. Não precisa ter grandes arranha-céu, não precisa ter prédio enorme de 50, 60 andares. Não. 8, 10 andares já é o suficiente para você compactar a cidade e ao mesmo tempo não inflar ela. Porque imagine um monte de prédio de 60 andares. Aí todo mundo sai para trabalhar junto. Opa, congestionou a rua. Não dá. Então, é uma cidade que ela tem uma densidade demográfica grande, ela é compacta, mas ao mesmo tempo ela não satura as ruas. Tá? Percebam que as avenidas, elas são largas, tem as avenidas principais que são mais largas ainda, e tem essas ruas em diagonal que serve para distribuir o trânsito. Outra coisa, o sistema de metrô de Barcelona é fantástico. Você consegue ir para qualquer lugar da cidade de metrô. Então você entra numa estação, você fica 5, 6 quadras de qualquer lugar. Você consegue fazer todo o transporte de metrô. É muito eficiente. E se é eficiente, as pessoas quase lá não usam carro. Por quê? É caro. Em muitas cidades da Europa existem políticas para abolir o uso de carro que usam combustível fóssil, como gasolina ou óleo diesel. Então, esses carros serão substituídos por carros elétricos. E a pessoa aproveita que o sistema de transporte é bom e é barato e utiliza ele. Não tem por que ter carro, tá bom? Como eu falei,
Das cidades que eu conheço, eu sei que tem cidades muito melhores. Barcelona é o melhor exemplo de uma cidade inteligente é, do que nós temos hoje. Obviamente tem muita coisa para melhorar, mas do que nós conhecemos hoje, ela é um melhor exemplo de urbanismo bem feito. É uma cidade quase toda planejada, o deslocamento é muito fácil e rápido, tá bom? E outras coisas que estão ainda por vir. Cidades sustentáveis. O que eu quero dizer com cidades sustentáveis? Que vão utilizar muita energia solar, painéis de energia solar, vão reutilizar a água. Então, já tem projetos de casa e em Maringá está saindo o primeiro prédio sustentável. Então, vai ser um prédio que tem a construção dele já foi utilizando material reciclado, ele tem vários painéis solares, então parte da iluminação é feita com energia renovável. Eu acho que tem inclusive mecanismo de reutilizar água. Então, cai a água da chuva, ela vai para um reservatório. E essa água vai ser utilizada para quê? Para lavar calçada, vai ser utilizada para regar o jardim, porque a gente não consegue tomar essa água, né? A gente tem que fazer um tratamento. Mas para esses usos, por exemplo, no vaso sanitário, não precisa ser água tratada. Você pode jogar essa água da chuva. Então, essas coisas, para quem pensa em seguir carreira de arquiteto e engenharia, vão ser coisas que as novas cidades vão querer ser cidades sustentáveis. Tá? Coleta e destinação correta do lixo é uma coisa que tende a acontecer. Já acontece em lugares fora do Brasil. As pessoas fazem a coleta seletiva de maneira correta. Então não é só separar, é separar e descartar de maneira correta. Tá? Ou de até mesmo cidades inteiras dentro de prédios ou condomínios. Tá? Esse aqui, pessoal, é um projeto bastante ambicioso de algumas cidades da Ásia. Então eu estou falando de um prédio gigante, bem alto, e dentro desse prédio vai ter escola, vai ter academia, vai ter supermercado, vai ter shopping, tudo dentro do prédio ou do condomínio. Ou seja, você quase não vai precisar sair do condomínio só para trabalhar. Às vezes seu trabalho é lá mesmo. Tá? Então, isso que significa o quê? Que nesses lugares, nesses prédios fechados, vai ter uma segurança, porque só vai circular quem mora lá ou quem trabalha lá. A economia dessa cidade, eu digo cidade, pessoal, mas não é de fato uma cidade, tá? É mais como se fosse um jardim, um bairro gigante na forma de um edifício, na forma de um prédio. E como eu disse, já tem os projetos, nos próximos anos a gente pode ver se concretizar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.